Um homem que tinha tudo para viver bem. Médico de profissão, formado nas escolas gregas de uma das maiores cidades do Império Romano. Renda estável. Posição social. Respeito. O tipo de homem que, no mundo antigo, era chamado quando uma febre não cedia, quando um parto se complicava, quando um ferimento ameaçava a vida. Um homem que conhecia o corpo humano como pouquíssimos no seu tempo conheciam. Um homem com futuro garantido. E esse homem largou tudo. Por um pregador judeu perseguido, que ele encontrou, por acaso, num porto da Ásia Menor. O nome desse médico era Lucas, e o que ele fez depois desse encontro mudou para sempre a história do cristianismo. Porque quase tudo o que sabemos hoje sobre Jesus Cristo, o nascimento da igreja, o Pentecostes, as viagens do apóstolo Paulo, sobre o exato momento em que os discípulos foram chamados de cristãos pela primeira vez, quase tudo isso chegou até nós, porque esse médico gentil, que num determinado dia decidiu pegar uma pena de junco, uma folha de papiro e começar a escrever. 27% de todo o Novo Testamento saiu da mão dele. Mais texto do que escreveu qualquer apóstolo. Mais texto do que escreveu o próprio Paulo. As parábolas que ficaram gravadas na memória do mundo inteiro. O bom samaritano, o filho pródigo, Zaqueu sobre a árvore, o rico e Lázaro. Nenhuma delas chegaria até nós se Lucas não as tivesse registrado. Nenhuma. E ainda assim, esse homem terminou a vida sozinho. Sem família, sem filhos. Numa região remota da Grécia, longe de tudo o que tinha conhecido. O médico que cuidou de Paulo nas tempestades, no naufrágio, nas prisões, na hora da execução, aquele de quem o próprio Paulo, preso em Roma esperando a sentença de morte, escreveu uma das frases mais solitárias de toda a Bíblia, na segunda carta a Timóteo, capítulo 4, versículo 11. 4 palavras apenas. Só Lucas está comigo. E ainda assim esse mesmo médico, anos depois, morreu sem ninguém para cuidar dele. Bem-aventurados os que ouvem a palavra de Deus e aguardam. Lucas, capítulo 11, versículo 28. Conhecer a história de Lucas é descobrir o que significa servir nos bastidores. O preço silencioso da fidelidade. É descobrir o que move um homem culto, formado, com tudo para viver bem, alargar essa vida e seguir um perseguido pelas estradas do império até o último dia. E antes de continuarmos essa jornada pela vida de Lucas, me conta nos comentários. Você já largou alguma coisa importante na vida para seguir um chamado que ninguém mais entendia? E se você gostaria de estudar mais sobre a Bíblia, não deixe de consultar as indicações que deixei fixadas no primeiro comentário. Anos 60 depois de Cristo. O Império Romano estava no auge do seu poder. Estendia-se da Britânia, no extremo noroeste da Europa, até as fronteiras do deserto da Síria, no leste. Dominava todo o Mediterrâneo, que os romanos chamavam com orgulho de Mare Nostrum, o nosso mar. Cerca de 60 milhões de pessoas viviam sob o domínio de Roma. E no topo dessa pirâmide imensa, sentado no trono dos Césares, estava um homem chamado Nero. Nero tinha apenas 23 anos de idade quando começava o ano 60. Reinava havia 6 anos. Ainda não era o monstro que a história iria registrar. A perseguição aos cristãos, o incêndio de Roma, as execuções públicas só aconteceriam 4 anos depois. Naquele momento, o Império vivia ainda uma fase de relativa estabilidade. As estradas romanas, calçadas com pedras de basalto, cruzavam o mundo conhecido em linhas retas que iam do Mar do Norte até o Vermelho. As rotas marítimas, protegidas pela frota imperial, ligavam Alexandria a Roma, Roma a Cartago, Cartago a Cesareia. Era a Pax Romana, a paz forçada do Império. E foi exatamente essa paz, essas estradas, essas rotas, que iriam permitir uma coisa que nem Roma, nem ninguém poderia prever. A expansão silenciosa do cristianismo por todo o mundo conhecido.
E no centro desse mundo, 3 cidades dominavam todas as outras. Roma, a capital, com mais de 1 milhão de habitantes. Alexandria, o grande centro de cultura e medicina do mundo antigo. E Antioquia, da Síria. Era a 3ª maior cidade do império. Cerca de 500 mil habitantes. Uma cidade cosmopolita, onde gregos, sírios, judeus, romanos, persas, egípcios, todos se cruzavam nas ruas largas, nas grandes avenidas com colunatas, nos mercados que nunca dormiam. Antioquia era o ponto de encontro entre o Oriente e o Ocidente. E foi exatamente em Antioquia que aconteceu uma coisa que mudaria a história. Segundo o livro de Atos, capítulo 11, versículo 26, foi ali, naquelas ruas, naquela cidade, que pela primeira vez os seguidores de Jesus Cristo receberam um nome novo. Foi em Antioquia que eles começaram a ser chamados cristãos. O nome nasceu ali. E é dessa cidade, segundo a tradição mais antiga preservada por Eusébio de Cesareia, no livro 3 da sua História Eclesiástica, e confirmada depois por Jerônimo, no capítulo 7 do De Viris Illustribus, que vinha o médico Lucas. Antioquia tinha algo mais. Tinha escolas, tinha bibliotecas, tinha a tradição médica grega herdada de Hipócrates, vinda da escola de Cos, atravessando séculos, refinada em Alexandria e levada para todos os grandes centros do império. Ser médico no mundo grego-romano não era apenas exercer um ofício. Era pertencer a uma tradição intelectual que vinha de Hipócrates, atravessava Aristóteles, chegava aos grandes médicos do tempo de Lucas e desembocava anos depois na obra monumental de Galeno. Um médico era um homem letrado. Conhecia a anatomia, sabia identificar mais de 200 doenças diferentes, dominava a farmacologia das plantas, fazia diagnósticos baseados em observação clínica rigorosa. E é por isso que, quando os estudiosos do século XIX começaram a analisar o grego de Lucas com lupa, encontraram uma coisa fascinante. O escocês William Hobart, no estudo clássico publicado em 1882, identificou mais de 400 termos técnicos médicos espalhados pelo Evangelho de Lucas e pelos Atos dos Apóstolos. Termos que só apareciam em manuais de medicina da época. Era a marca da formação dele. A escrita de Lucas era, literalmente, a escrita de um médico. E foi esse homem, esse profissional culto, dessa cidade poderosa, formado nessa tradição milenar, que um dia, num porto distante da costa noroeste da Ásia Menor, num verão qualquer do ano 50 depois de Cristo, encontraria um pregador judeu doente, esgotado, perseguido por todos os lados. E aquele encontro mudaria não só a vida de Lucas, mudaria a história inteira do cristianismo. Mas para entender o que aconteceu nesse encontro, precisamos antes voltar 10 anos no tempo, para uma cidade chamada Troade, na borda do mar Egeu. Era ali que tudo iria começar. O mar respira devagar. É esse o som que chega primeiro, antes mesmo da luz, antes mesmo do canto dos primeiros pássaros marinhos. O mar Egeu, no porto de Troade, respirando devagar contra as pedras gastas do cais, como um corpo adormecido. É verão, verão do ano 50 depois de Cristo. E nesse verão, numa cidade portuária na costa noroeste da Ásia Menor, um homem está acordado antes de todos. Esse homem é Lucas. A caminhada desce sem pressa pelas ruas estreitas que levam ao porto. As pedras do calçamento ainda guardam o calor do dia anterior. O calor sobe pelas sandálias finas de couro, dessas que se usa nas cidades, não nos campos. São pés que já conhecem essas pedras. Já passaram aqui ontem, anteontem, há semanas. Pés de viajante, acostumados com portos estrangeiros. O manto é de tecido leve, dobrado sobre um ombro só. Os médicos do mundo grego-romano se vestem assim, deixando o braço direito livre para examinar, para suturar, para escrever. Pendurada no cinto, uma pequena bolsa de couro. Lá dentro, instrumentos carregados há anos,
pinças de bronze, uma sonda fina, um pequeno frasco de vidro com óleo de oliva misturado a ervas, folhas secas de isopo embrulhadas em linho, as ferramentas silenciosas de um ofício antigo. O cais está quase deserto. Há um único barco de pesca ancorado próximo, com as redes ainda penduradas, secando das águas da noite. Há um homem velho sentado num caixote de madeira, remendando uma vela rasgada à luz fraca de uma lamparina de azeite. Ele não levanta a cabeça. Nenhum cumprimento é trocado. É a cumplicidade muda dos que acordam antes do mundo. Senta-se numa pedra encostada num dos postes de amarração. O bronze está frio. Lá longe, atrás das colinas baixas da Ásia, o céu começa a aceitar o azul mais pálido, o azul que vem antes do rosa, que vem antes do dourado, que vem antes do dia. E é nesse silêncio, nessa espera, que a mente começa a fazer o que faz há semanas. Volta para Antioquia, volta para a casa deixada, volta para os pacientes que ficaram para trás, a criança do comerciante de tecidos, aquela que teve febre por 3 noites e sobreviveu, a mulher do magistrado romano, aquela do parto difícil. Os colegas com quem se discutia, em grego refinado, os textos de Hipócrates e os tratados de farmacologia. Era uma vida boa. E mesmo assim, alguma coisa não bastava. Alguma coisa, há meses, vinha empurrando esse homem para fora. Ele não sabe ainda o nome dessa coisa, mas ela está ali, do mesmo jeito que uma febre baixa está dentro do corpo de um doente, antes que os sintomas apareçam. Um médico reconhece esse sinal. Alguma coisa está mudando. E nesse momento, nesse silêncio do porto, nesse cheiro de sal e madeira molhada, nessa luz que ainda não chegou, uma palavra atravessa você. Não é trovão. Não é voz audível. É uma palavra que aparece dentro do silêncio do peito com uma clareza que você nunca tinha experimentado antes. E você sabe, sem saber como sabe, que essa palavra não veio de você. A palavra é uma só. Fica em Troade. Espera. Alguém está chegando. E em algum lugar no interior da Ásia, um homem chamado Paulo já está a caminho. Não sabemos exatamente quantos dias Lucas esperou em Troade depois daquela madrugada no cais. As escrituras silenciam sobre esses detalhes. Não sabemos se ele continuou atendendo pacientes na cidade enquanto esperava. Não sabemos se conversou com alguém sobre o que havia sentido. Mas sabemos uma coisa. Algum dia daqueles, no fim de uma manhã qualquer, um pequeno grupo de viajantes entrou em Troade, vindo do interior da Ásia. Eram 3 homens, possivelmente 4. Um deles, o que parecia liderar o grupo, era um judeu de estatura mediana, magro, com a pele queimada pelo sol das estradas. Andava com dificuldade. Estava esgotado. Estava doente. Esse homem se chamava Paulo de Tarso. Paulo vinha de uma viagem que tinha durado meses. Ele havia atravessado a Frígia e a região da Galácia, tentando avançar para o norte, em direção à província da Bitínia. Mas algo havia acontecido. As Escrituras descrevem o episódio com poucas palavras no livro de Atos, capítulo 16, versículos 6 e 7. O Espírito Santo os impediu de pregar a palavra na Ásia. Tentaram entrar na Bitínia e o Espírito de Jesus não lhes permitiu. Paulo não explica o que isso significou na prática. Talvez sonhos, talvez circunstâncias, talvez doenças que bloquearam o caminho. O fato é que toda a estratégia missionária dele havia sido cancelada por uma força que ele atribuía diretamente ao próprio Deus. E foi assim, sem rumo, que Paulo desceu para o litoral, que chegou a Troade, que parou. Como Lucas e Paulo se encontraram pela primeira vez, as Escrituras também não contam. Mas a hipótese mais aceita pelos historiadores do Novo Testamento, sustentada por F.F. Bruce e por outros estudiosos da igreja primitiva, é que Paulo chegou doente a Troade e que alguém na cidade, sabendo da presença de um médico viajante de Antioquia, indicou Lucas.
O encontro pode ter começado de forma extremamente simples. Um homem doente, um médico chamado para examinar, uma conversa que começou sobre febre, sobre fraqueza, sobre os sintomas de uma enfermidade crônica e que terminou sobre o sentido da vida. Porque Paulo não era um doente comum. Quando começava a falar, transformava qualquer conversa em algo maior. Ele falava de um judeu chamado Jesus, que tinha sido crucificado em Jerusalém há quase 20 anos, que tinha ressuscitado, que tinha aparecido a centenas de testemunhas, que tinha mudado a vida de Paulo numa estrada perto de Damasco, anos antes, e que estava agora chamando pessoas de todos os povos, de todas as nações, para um reino que não era deste mundo. Lucas ouviu. Como médico, sabia distinguir entre alguém que delirava de febre e alguém que estava lúcido. Paulo estava lúcido. Doente? Sim. Esgotado? Sim. Mas lúcido. E o que ele dizia tinha uma coerência interna que Lucas reconheceu na hora. Foi então que aconteceu a visão. Numa das noites em Troade, não sabemos se Lucas já estava com o grupo ou se aquilo precipitou o que veio depois. Paulo viu, em visão, um homem da Macedônia em pé, suplicando, dizendo apenas uma frase: "Passa a Macedônia e ajuda-nos." Paulo despertou, contou aos companheiros, e aqui acontece algo notável, uma coisa que ficou registrada para sempre na história do cristianismo. O texto de Atos, que vinha sendo escrito em terceira pessoa. Eles fizeram, eles foram. Muda, sem aviso, para a primeira pessoa do plural. Versículo 10, do capítulo 16. Procuramos partir para a Macedônia. Procuramos. Nós. E esse nós significa apenas uma coisa. Significa que o médico Lucas estava ali, que ele tinha decidido, que tinha fechado a casa em Antioquia, que tinha embarcado no navio cargueiro com Paulo, Silas e Timóteo, que estava atravessando o mar Egeu naquela manhã. E pensa nisso comigo por um momento. Lucas tinha tudo o que um homem do seu tempo poderia desejar. Tinha profissão, tinha cidade, tinha respeito, tinha futuro. E mesmo assim, embarcou. Por um doente, por um pregador perseguido, por uma voz que nem ele sabia explicar. Quantas vezes na vida o Senhor te chamou para soltar alguma coisa boa em troca de algo que tu nem entendia direito ainda? E nem ele, nem Paulo, nem ninguém imaginava o que estava por vir. A travessia do Egeu durou apenas 2 dias. O vento estava favorável naquele verão, e o navio cargueiro seguiu o trajeto mais comum dos comerciantes daquela rota, saindo de Troade, passando pela ilha de Samotrácia, ancorando em Neápolis. De ali, uma estrada calçada subia 13 quilômetros pelo interior, atravessando colinas cobertas de oliveiras, até chegar a uma cidade construída numa planície fértil. Essa cidade se chamava Filipos. E foi ali, naquele chão, que pela primeira vez na história, o Evangelho de Jesus Cristo foi pregado em solo europeu. Lucas registra a chegada a Filipos com uma precisão que impressionou estudiosos por 19 séculos. Ele identifica corretamente o status político da cidade. Anota os títulos exatos dos governantes locais. Uma coisa surpreendentemente difícil no mundo romano, porque cada província tinha sua própria nomenclatura. Em Tessalônica, ele usa um termo grego raro para descrever as autoridades. Por muito tempo, esse termo foi considerado uma invenção de Lucas. Até que escavações arqueológicas, 18 séculos depois, encontraram inscrições em pedra com exatamente essa palavra. Lucas conhecia o termo correto porque tinha estado lá. E o historiador escocês William Ramsay, que tinha começado a vida acadêmica convencido de que Lucas era um autor cheio de erros, terminou os seus anos de estudo declarando o oposto. Lucas era, segundo Ramsay, um historiador de primeira categoria, ao lado dos maiores da antiguidade. E o que Ramsay descobriu foi, no fundo, uma coisa simples. Lucas era um observador treinado. Anotava nomes próprios com exatidão extraordinária. Documentava cada cidade,
Cada conversa, cada conversão, cada prisão, cada açoite, cada milagre, cada sermão. Como ele anotava, não sabemos com certeza. A hipótese mais forte entre os estudiosos modernos é que Lucas mantinha cadernos de viagem, pequenos códices de papiro, ou então tabuinhas de cera que se podia apagar e reusar, onde ia registrando datas, nomes, lugares, falas. Era o método de um historiador grego treinado. Era o método de um médico acostumado a documentar sintomas, evolução de doenças, resultados de tratamentos. Lucas aplicou à fé recém-encontrada o mesmo rigor que aplicava à medicina. E aqui eu te pergunto, o que fazes com a coisa mais importante da tua vida? Você trata ela com o mesmo cuidado que trata o teu trabalho, os teus estudos, as tuas finanças? Lucas tratou. E mais de 15 anos depois daquele primeiro embarque em Troade, quando Paulo já estaria preso em Roma esperando o julgamento, esses cadernos voltariam a ser abertos. Esses cadernos virariam, mais tarde, 2 dos livros mais importantes da história do mundo. Ano 57 depois de Cristo. Paulo decide subir uma última vez a Jerusalém. Lucas está com ele. O grupo atravessa o Mediterrâneo, passa por Tiro, por Ptolemaida, por Cesareia. Em cada cidade, profetas e irmãos cristãos avisam Paulo de que ele não deve subir a Jerusalém. Dizem que a prisão e o sofrimento o esperam ali. Mas Paulo segue, e Lucas segue junto. O que os profetas tinham anunciado aconteceu. Poucos dias depois de chegar a Jerusalém, Paulo é preso no pátio do templo, acusado pelos líderes judeus de profanar o lugar sagrado. É salvo da morte por um tribuno romano que ouve o tumulto e desce com soldados. Levam Paulo para Cesareia, sede do governo romano da Judéia. E ali ele fica preso por 2 longos anos. 2 anos. Lucas permanece na região durante esse tempo todo. Não desaparece, não retorna a Antioquia, não procura outro trabalho. Fica. E provavelmente foi durante esses 2 anos parados em Cesareia que Lucas viajou pela Galileia, entrevistando testemunhas oculares da vida de Jesus. Maria, mãe do Senhor, ainda estava viva, segundo a tradição mais antiga. Pessoas que tinham comido com ele. Pessoas que o tinham visto ressuscitado. Lucas anotou. Anotou tudo. E quando Paulo finalmente apelou para César, direito legal que tinha como cidadão romano, começou a viagem mais perigosa de toda a vida dele. A viagem para Roma. Lucas embarcou junto. O relato dessa viagem está no capítulo 27 do livro de Atos. É considerado ainda hoje o documento mais detalhado sobre navegação no Mediterrâneo de toda a antiguidade. James Smith, um marinheiro escocês do século XIX, dedicou anos a estudar esse capítulo, comparando-o com os ventos, as correntes e as rotas reais do Mediterrâneo Oriental. Concluiu que Lucas não poderia ter inventado nada daquilo. Cada detalhe técnico, as direções do vento, os nomes das manobras, as profundidades das águas, estava correto. Lucas estava no navio. O outono já havia chegado quando o navio cargueiro alexandrino, carregado de trigo do Egito para alimentar Roma, deixou o porto de Bons Portos, na costa sul da ilha de Creta. Lucas estava ali. Paulo estava ali. Outros prisioneiros estavam ali. Os marinheiros, 276 pessoas ao todo, segundo o próprio Lucas anotou. Então o vento mudou. Um vento violento, vindo do nordeste, atingiu o navio. Os marinheiros o chamavam de Euraquilo. Era a tempestade temida de todos os homens do mar daquela época. O navio foi arrastado para o sul, para mar aberto. No primeiro dia, jogaram a carga ao mar para aliviar o peso. No segundo, jogaram os próprios instrumentos da embarcação. Por 3 dias, o sol não apareceu. Por 3 dias, as estrelas não apareceram. Sem orientação, sem âncoras, sem rumo, o navio era arrastado pelas ondas.
Lucas anotou cada uma dessas coisas no exato momento em que aconteciam. As cordas amarradas ao redor do casco para impedir que ele se partisse ao meio. As medições de profundidade, conforme se aproximavam de terra. O som das ondas batendo nas rochas escondidas no escuro da madrugada. 14 dias depois do início da tempestade, o navio encalhou. Bateu em rochas próximas à costa de uma ilha que ninguém ainda reconhecia. Os marinheiros queriam matar os prisioneiros para que não fugissem. O centurião romano, que respeitava Paulo, impediu. Todos chegaram à costa. Todos sobreviveram. Era a ilha de Malta. Ficaram em Malta 3 meses, até que o inverno passasse. Depois embarcaram novamente em outro navio alexandrino. E finalmente chegaram a Roma. A primeira prisão de Paulo em Roma durou 2 anos. Foi prisão branda. Paulo ficou numa casa alugada, podendo receber visitantes, podendo pregar. Lucas ficou com ele. E foi durante esses 2 anos, segundo muitos estudiosos, que Lucas terminou de redigir o seu evangelho e começou os Atos dos Apóstolos. Paulo foi libertado. Voltou a viajar. Mas alguns anos depois, sob a perseguição cruel de Nero, foi preso novamente. Dessa vez, não foi prisão branda. Foi a Mamertina, a cela subterrânea no Fórum Romano, ainda hoje preservada, com aquela descida estreita por uma única abertura escavada na pedra. Frio, úmida, escura. E foi de dentro dessa cela, esperando a execução, que Paulo escreveu a sua última carta. E nessa carta, registrou as palavras que o tempo nunca apagou. Só Lucas está comigo. A última carta de Paulo é uma das páginas mais comoventes de toda a Bíblia. Está preservada hoje como a segunda carta do apóstolo a Timóteo. E nela, no capítulo 4, versículos 9 a 12, Paulo passa em revista os nomes dos companheiros de uma vida inteira. Demas, escreve ele, me abandonou, tendo amado o presente século, e partiu para Tessalônica. Crescente foi para a Galácia. Tito, para a Dalmácia. Eram homens que Paulo havia formado. Homens que tinham caminhado com ele por anos. Homens que sabiam exatamente quem Paulo era, quem Jesus era, o que estava em jogo. E todos, no momento mais difícil, tinham partido. Só Lucas está comigo. 5 palavras em grego, 4 em português. Um inventário breve da fidelidade que sobrou. O médico de Antioquia, que havia largado tudo num porto da Ásia Menor 15 anos antes, continuava ali, na cela escura da Mamertina, trazendo comida quando podia, trazendo papiro e tinta, cuidando dos ferimentos antigos do corpo cansado de Paulo, ouvindo, em silêncio, as últimas ideias que o apóstolo ainda formulava sobre o futuro da igreja, sobre a graça, sobre a ressurreição. Não sabemos exatamente como Paulo morreu. A tradição mais antiga, preservada por Eusébio de Cesareia, diz que foi decapitado fora dos muros de Roma, num lugar hoje chamado de Tre Fontane. Não sabemos se Lucas esteve presente na execução. Não sabemos se ele recolheu o corpo. Não sabemos nem mesmo se ele foi autorizado a sepultá-lo. As Escrituras silenciam sobre isso, como silenciam sobre tantos detalhes da vida desse médico que escreveu o resto. Mas sabemos uma coisa. Depois da morte de Paulo, Lucas continuou. O prólogo. Antimarcionita ao Evangelho de Lucas, um documento da igreja primitiva datado entre 160 e 180 depois de Cristo, portanto cerca de 1 século após a morte do próprio Lucas, registra com simplicidade impressionante o fim dessa vida. Lucas, diz o texto, serviu ao Senhor sem distração. Permaneceu solteiro, não teve filhos. Faleceu na Beócia, região da Grécia Central, aos 84 anos de idade, cheio do Espírito Santo. 84 anos. Para o mundo antigo, era uma idade extraordinária. Lucas tinha visto coisas que quase ninguém da sua geração havia visto. Tinha cruzado mares. Tinha conhecido testemunhas oculares de Jesus. Tinha enterrado o homem que havia sido o seu mestre, o seu amigo, o seu paciente.
Tinha continuado escrevendo, ensinando, talvez ainda atendendo doentes nas pequenas cidades da Grécia, onde acabou os seus dias. A tradição diz que foi sepultado em Tebas, na Beócia. Foi um sepultamento simples, sem multidões, sem honras imperiais, sem o reconhecimento que ele merecia. O médico que tinha cuidado de tantos, o historiador que tinha registrado o nascimento da igreja, o evangelista que tinha preservado as palavras de Jesus para sempre. Esse homem foi enterrado em silêncio, numa cidade pequena, longe de tudo. E ficou ali, esquecido por quase 300 anos, até que no ano 357, o imperador Constâncio II, filho de Constantino, ordenou que os restos mortais de Lucas fossem transferidos para Constantinopla, a nova capital cristã do Império Romano. E foi assim que o homem que tinha morrido na obscuridade voltou, séculos depois, à luz da história. Hoje, 2000 anos depois daquele primeiro embarque em Troade, o nome de Lucas é lido em centenas de línguas, em todos os continentes, em cada uma das 24 horas de cada dia. As parábolas que ele preservou continuam comovendo. O evangelho que ele escreveu continua sendo o mais lido entre os 4. E a história da igreja primitiva, que sem ele teria se perdido, continua iluminando o caminho de gerações que ele nunca viu nascer. E talvez essa seja a pergunta que Lucas deixa caindo em cima de cada um de nós, agora, neste exato momento. Quando o círculo se esvazia, quando os amigos somem, quando ficar custa caro demais, você fica ou você vai? Quando ninguém mais está vendo, quando ninguém vai aplaudir a tua fidelidade, quando o serviço se tornar invisível, você continua ou você desiste? Lucas não desistiu. Ficou décadas inteiras sem que ninguém o aplaudisse. E foi exatamente essa fidelidade silenciosa que o eternizou. E se essa história te tocou de alguma forma, compartilhe esse vídeo com alguém que precisa ouvir isso. Se você ainda não se inscreveu no canal, esse é o momento. Aperta o botão da inscrição. Ativa o sininho. Porque toda semana eu trago, com muito cuidado, com fontes históricas, mais uma dessas histórias do Antigo e do Novo Testamento. E se você gostaria de se aprofundar nos conhecimentos bíblicos, não deixe de conferir o material que deixei fixado no primeiro comentário. Bem-aventurados os que ouvem a palavra de Deus e aguardam. Lucas, capítulo 11, versículo 28. Que essas palavras de Lucas, o médico de Antioquia, ecoem em ti e que Deus te abençoe.